E nós estamos de volta para o terceiro bloco da sabatina com o candidato Aloísio Mercadante do PT. Neste terceiro bloco a gente retoma casos comuns e questões comuns a todos os candidatos. Lembrando que o Jornal Comércio da Franca vai repercutir esta sabatina na edição de quinta-feira e também de domingo. Neste terceiro bloco, Edson Arantes. Candidato, o tema agora é educação. A progressão continuada instaurada nas escolas públicas do estado de São Paulo é um dos temas principais destas eleições, mote principal também da campanha eleitoral do senhor. Como o senhor avalia esse sistema? Edson, primeiro quero saudar, porque o seu pai teve felicidade de botar Edson Arantes, né, o grande Pelé do meu time. Espero que pacifique o time lá com o Neymar, agora saiu o Dorival, mas de qualquer forma, vamos ver o que vai dar. Eu queria dizer para você o seguinte, eu realmente considero a educação o maior desafio de São Paulo. Se você pegar a pesquisa não diz isso. Mas se a gente olhar para o futuro, isso vai ser absolutamente decisivo para o futuro do país e do Estado e das famílias. A coisa mais importante que a gente tem na vida são os filhos. Os pais se sacrificam pelos filhos. Querem ver os filhos terem oportunidade na vida. E o que está acontecendo na nossa sociedade? No Brasil todo, mas em São Paulo em particular. O ensino particular, ensino privado, tem qualidade. Quem pode pagar uma escola tem segurança que o filho vai aprender e vai ter uma boa perspectiva no mercado de trabalho na vida. Quem está condenado a colocar o filho na escola pública estadual, e são 5 milhões de jovens, a gente vê todo dia pais, mães, avós chegando e falando: Mercadante, não é possível, meu filho está na quarta, na quinta, na sexta, eu já vi 8ª série e não sabe ler e escrever. Não sabe ler e escrever. O que é a escola? Como é que a gente pode ter uma escola que não ensina um jovem a ler e escrever e ele vai passando, as estatísticas, novamente, que nem na segurança, melhoram, mas a vida vai reprovar. Ele vai ser reprovado quando ele sair da escola nessas condições. Então, a progressão continuada é um conceito generoso, a ideia de você ter um ciclo integrado no processo de formação. Mas o que nós temos em São Paulo hoje é a aprovação automática. O aluno passa e pronto, o professor não tem autoridade, o aluno não aprende, os pais sabem que isso está acontecendo, eles falam no boletim bimestral, primeiro que boletim bimestral não existe em educação, segundo, nem isso acontece, porque o boletim não tem nenhuma implicação na evolução do jovem. Você tem que recuperar o boletim, tem que avaliar o esforço de aprender e o aprendizado efetivo. Agora, escola de qualidade é o caminho do futuro, a sociedade do futuro é uma sociedade da informação, do conhecimento. Hoje falta mão de obra qualificada em vários setores da economia. Por isso tem que formar bem para esses jovens terem oportunidade. E como é que a gente faz isso? Primeiro, pagando bem os professores. Não é possível ficar 5 anos sem reajuste, como ficou a categoria em São Paulo. Segundo, fazendo concurso. Não dá para aceitar que em 16 anos de PSDB, na realidade, Corrêa, se você olhar para trás, o secretário da Educação já era secretário da Educação em 1983. Nós estamos em 2010. São 27 anos. E metade da categoria dos professores não tem nem concurso. Ou seja, não tem carreira, não tem estabilidade, não pode escolher a escola que vai dar aula, não tem integração, porque educar é um ato coletivo. Os professores têm que trabalhar junto para conhecer os alunos, para ter a confiança dos alunos, para ter o processo de aprendizado. Eu passei a minha vida inteira numa sala de aula dando aula. Então, se é uma coisa que eu conheço, é educação. E eu tenho dito, eu quero ser o governador da educação e quero ser avaliado pela educação. Se eu for capaz de melhorar a educação, eu tenho que ser aprovado no futuro. Se eu não for capaz, ou quem não foi capaz, e muita gente não foi capaz, tem que ser reprovado na eleição. O Brasil tem que colocar a educação como uma política mais estratégica para o desenvolvimento. Eu vou repetir, a sociedade do futuro é uma sociedade da informação e do conhecimento. E por último, eu vou informatizar as escolas de São Paulo. Como é que um professor no século XXI, dá aula sem ter direito à internet? Nós estávamos conversando, o Correia já estava ligando o computador dele só para ver o que eu falei. Já tem todas as informações disponíveis online. Todo mundo entra no portal gcn.net para ver as notícias. Cada vez mais gente. Então, essa juventude tem que estar dentro da internet, tem que ter endereço eletrônico, tem que saber aprender nessa ferramenta, porque todas as profissões hoje exigem esse conhecimento. Então, o professor vai ter um laptop dado pelo governo, pelo Estado. Ele vai ter um portal do professor com todas as aulas que ele tem que dar, todas as orientações pedagógicas, todos os acompanhamentos, e a partir daí nós vamos fazer isso com os alunos também, e colocar a escola de São Paulo no século XXI. Candidato, as suas propostas para a educação parecem bastante claras, mas a gente não pode esquecer que a gênese da progressão continuada é o pensamento do educador Paulo Freire, e a sua implantação veio num governo Luiz Erundi na época do PT. Foi um erro?
Não, como eu disse, se você quiser fazer um processo de avaliação por ciclo, você pode até fazer. Você pode integrar o currículo e avaliar o conjunto do ciclo. Só que o que nós temos em São Paulo não é isso. Não tem avaliação nenhuma, gente. Que avaliação? Um aluno que passa sem saber ler e escrever. Quando o Alckmin terminou o governo dele, em 2006, você pega o exame do Saresp, do Estado, do próprio Estado, 30% dos alunos da primeira série do ensino fundamental não sabiam ler e escrever. Ora, se ele saiu da primeira série sem saber ler e escrever, o que é que ele vai aprender para frente? Que progressão continuada é essa? Na realidade, é uma regressão continuada. Ele vai regredindo cada vez mais, porque o tempo que ele perdeu, ele não tem como recuperar. Então, nós não podemos aceitar essa visão. Os professores pedem para mudar a política educacional, pedem para ser reconhecidos, valorizados, pedem para ter diálogo, pedem para participar de um processo pedagógico. Não tem um dia que eu não ande na rua, aqui mesmo na porta, tinha um professor que veio ali me falar problema do livro didático, que não pode continuar como está. Bom, livro didático tem livro didático com 2 paraguaios no mapa. Né? Você imagina o tratamento que nós temos tido em relação à educação. Por quê? Porque o PSDB faz uma política pobre para os pobres. Eles são bons para fazer coisa boa para quem não precisa. Coisa boa para poucos. Agora, para a maioria do povo, quem faz somos nós. Nós é que fizemos o ProUni, pusemos 700 mil jovens nas universidades que nunca estudariam. Foi o Lula, que nunca teve direito de ter um diploma universitário, e talvez por isso mesmo, é o presidente que mais vagas públicas criou nesse país. Candidato. Dobrou as universidades federais. São Paulo, só para concluir, eu fui relator da Universidade Federal da ABC, nós trouxemos a Universidade de Guarulhos, de Osasco, da Baixada Santista, Sorocaba, criamos escolas técnicas federais que o governo anterior do Fernando Henrique Cardoso tinha proibido o governo federal de participar. Então nós demos uma grande prioridade à educação. E nós vamos fazer isso em São Paulo, vamos fazer uma educação de qualidade, isso vai ser prioridade absoluta. E eu tenho certeza que o Paulo Freire estaria aqui nos apoiando para isso. O senhor é contra ou a favor da política de bônus financeiro aos professores? Eu não tenho problema com bônus. Eu acho que o mais importante para o professor é ter uma carreira. Ou seja, eu sou professor universitário. Como é que funciona? Você entra como professor assistente, depois você faz mestrado, você vira mestre, depois você vira professor doutor, depois você vira professor adjunto, professor titular. É um concurso de provas, de desempenho, de publicações, e isso é a perspectiva de crescimento. É lógico que quem trabalha mais, quem produzir mais, tem que ganhar mais. Agora, você ficar 5 anos sem dar reajuste nenhum, metade da categoria não tem concurso. Aí você cria uma política de bônus, que é o seguinte, até 20% da categoria pode ter direito a bônus. Mesmo que passe na prova, não quer dizer que vai receber, só até 20% recebe. Depois que recebeu, fica 4 anos sem receber, você sabia? E depois de 4 anos, 20% dos 20% que receberam pode receber, ou seja, só 4%. Então o que eles fizeram não é um bônus, é um pau de sebo. O professorzinho fica ali achando que vai subir, não vai pegar nunca. Então não dá, tem que ter pelo menos a reposição da inflação, tem que ter carreira e pode ter bônus sim por desempenho, não tem nada contra, desde que tenha carreira e pague direitos aos professores. O bônus pode ser alguma coisa a mais. Candidato, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar dos pedágios. O senhor é um dos maiores críticos do valor pago nos pedágios de São Paulo. Eu? Pergunta para qualquer um aqui que paga R$120 para ir para São Paulo e voltar, pergunta se sou eu. Quais são as propostas, suas propostas, para baratear esses valores? Você vê, R$120 para ir e voltar em São Paulo de Franca. Você imagina o que isso pesa no custo da indústria calçadista? Ou vocês acham que isso não está no preço final do produto? Porque a coisa mais fantástica que eu vi é o seguinte, o Walter falou assim, não, a política de pedágio é uma política de justiça social, só paga quem usa. Não é verdade. Primeiro que não tem justiça nenhuma com esse abuso dos preços. Segundo, paga todo mundo. Porque isso vai ser contabilizado no preço, vai prejudicar a competitividade da economia, pelo nível que chegaram os pedágios. Você imagina uma carreta com 6 eixos, eu vi uma conta outro dia, muito interessante, da Associação Nacional de Transportes. Uma carreta custa R$290 mil. Se ela fizer Santos, Ribeirão Preto, bom, se for Santos, Franca vai ficar mais caro ainda, vou fazer Ribeirão Preto para ser uma conta modesta, ajudar o PSDB. Então, se ela fizer um trajeto a cada 12 viagens por mês, que é uma coisa razoável, 12 viagens saindo do Porto de Santos até Ribeirão Preto, em 3 anos e meio, o sujeito paga mais de pedágio do que o valor da carreta. Então isso está prejudicando o interior. Nós temos 443 cidades em São Paulo que só tem 5% do PIB. Uma das razões é o abuso do pedágio. Então o que nós vamos fazer? Porque é R$120 o automóvel, a carreta tem 6 eixos. Vai estar R$600, R$700 o custo de ir e voltar para São Paulo. Então, isso está no preço final do produto. Nós vamos reduzir os pedágios. Como? Nós vamos negociar com as empresas, prorrogar o prazo de concessão, em contrapartida, reduzir o preço.
Dá para fazer isso? Lógico que dá. Aumentou o fluxo de transporte de carros, o Brasil está crescendo. Nós estamos vendendo mais de 3 milhões de carros por mês. Essas empresas estão tendo uma margem de lucro exorbitante. Tem que ter bom senso. Aquilo que é o dinheiro para manter a estrada boa, muito bem, vamos manter. Outra coisa, eles dizem assim, as 10 melhores estradas de São Paulo, do Brasil estão em São Paulo. Sempre estiveram e não foram eles que fizeram. Porque eles não fizeram a Bandeirantes, eles não fizeram a Anguera, eles não fizeram a Anchieta, eles não fizeram Castelo Branco, não foi o PSDB que fez, ele só colocou o pedágio. E nisso eles são rápidos, são lentos para o resto. Mas para isso, cada 40 dias um pedágio. Candidato, mas invertendo... Então, tem que renegociar. E por último, a médio prazo, vamos usar a nova tecnologia, vamos colocar os chips eletrônicos, todos os carros vão sair com chips da fábrica, vamos fazer o que o Chile já fez, a Europa já fez, os Estados Unidos já fez, você paga pelo quilômetro efetivamente rodado. Por que isso é importante? Porque aí nós vamos poder fazer o seguinte, tarifa cheia no horário de pico. No horário que tem menos carro na estrada, é automático, porque está tudo informatizado o sistema, você tem um portal eletrônico para entrar e um portal eletrônico quando você sai. No horário que está esvaziado, nós vamos reduzir a tarifa. E com isso nós vamos melhorar muito o transporte. E por último, vamos retomar a ferrovia em São Paulo. O trem-bala Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro vai revolucionar o transporte. Nós temos que fazer um trem rápido, que não é o trem de alta velocidade, Ribeirão Preto, Campinas. Isso, nós não temos como ter 93% do transporte em São Paulo rodoviário, isso é um equívoco. Tem que voltar a ter ferrovia, como o Lula fez a Norte-Sul, está fazendo a Transnordestina, São Paulo, em parceria com o governo federal, nós vamos voltar a investir em ferrovia. O problema é que ferrovia não dá para botar pedágio e por isso o PSDB não gosta de ferrovia. Candidato, só para complementar isso rapidamente em 1 minuto, o PT governa vários estados do Brasil e em nenhum deles essa equação foi resolvida também. Ou as estradas são ruins, para não dizer péssimas, e aí não tem pedágio, ou então você tem a alternativa de São Paulo, que são pedágios caros para estradas boas. Porque essa questão não é muito complexa? Não, Correia, eu não acredito que seja bem assim. Você vai na Bahia, por exemplo, tem excelentes estradas, o PT governa, e por sinal, onde o PT governa está ganhando a eleição e está reelegendo todos os governadores, o que faz bem, tanto a nível federal como a nível estadual, praticamente todos. Acho que é só no Pará que não está em primeiro lugar nas pesquisas. Então, e tem pouca estrada também. Vamos só analisar o seguinte, a Fernão Dias, por exemplo, é uma estrada que está sendo recuperada. A última análise da ANTT, ela está numa situação boa, a estrada. E é uma estrada que tinha muitos problemas. A diferença da tarifa de pedágio federal para estadual é 7 vezes, gente. Está muito alto, não tem. Por que está tão grande a diferença? É por causa do custo da manutenção e do investimento na estrada? Não é verdade. É que eles embutiram imposto disfarçado. Eles puseram 23 bilhões de reais disfarçados nas tarifas do pedágio, que é o quê? A tal da licitação onerosa. Você vai tirar dinheiro, quem é que ganha? Quem der mais dinheiro para o governo. Não é quem vai manter os investimentos, além de manter o investimento e melhorar a estrada, tem que dar dinheiro para o governo. É por isso que os pedágios são tão caros. Tem que acabar com essa coisa de licitação onerosa. A licitação é quem dá a menor tarifa. Você diz o que tem que ser feito na estrada, tem que sinalizar, tá certo, tem que manter, tem que investir. Quem fizer a menor tarifa, paga. E eu vou sair desse tema, mas eu gosto muito da população também. Bom, no quarto bloco, porque nós chegamos ao fim deste terceiro bloco, no quarto bloco, temas de relevância nacional, você vai saber o que pensa o candidato Aloísio Mercadante sobre drogas, pena de morte e a lei das palmadas. É já já.